Olá, como vai? Eu sou o Raul de Oliveira, psicólogo e apresentador oficial do Psiconline Podcast. Agora com episódios mais curtinhos e com a opinião dos nossos profissionais sobre um tema específico. Aliás, mande suas dúvidas e sugestões pela página ou pelas redes sociais. Espero que você fique com a gente e curta cada um dos episódios. Será muito legal movimentar este canal com você. Essa temporada é mais rápida, com episódios menores, mas as temporadas anteriores têm muito episódio legal que você pode ouvir acessando o site psico.online/blog/podcast ou procurando o Psiconline Podcast no seu player predileto. E claro, se quiser conhecer mais do nosso projeto ou marcar uma sessão de terapia, estamos aqui. E você faz tudo lá pelo site. E olha, na hora de digitar no navegador, não precisa nem do .com.br e nem do www. É só digitar psico.online. E lá você encontra todo o material que a gente fez e o formulário para falar com a gente. Beleza? O episódio de hoje é Dicas para o Ano Novo. E aí, curioso ou curiosa para saber o que os nossos psicólogos vão falar? Eu tô. Mas claro que no nosso sorteio de quem ia falar primeiro, fui eu mesmo o sorteado. Então, já vou emendar a minha dica. E quero falar com vocês sobre algo super importante: cuidar de si mesmo e se aceitar, também conhecido como autoaceitação. Bom, sabe, com a chegada do ano novo, a gente sempre pensa em 1000 planos e mudanças. Vem os projetos do ano novo que param em janeiro. Mas, antes de mais nada, de pensar nos projetos, que tal se esse ano ser o ano da autoaceitação? Não precisa ser nada muito elaborado, pode ser só aqueles minutinhos para você, seja lendo um livro bacana, fazendo uma caminhada, ou até parando para tomar um cafezinho em paz e aceitar que tá tudo bem ser quem você é. E ó, se permitir ser quem você é, com todos os seus jeitos e manias, é fundamental. Com seus cansaços, com suas falhas em atingir objetivos, falhando mesmo, errando, mas parando para se ver com bons olhos, não com os maus olhos que a gente costuma se olhar. Este ano, vamos tentar ser mais gentis com a gente mesmo, tá? Aceitar o nosso jeitinho, aceitar os nossos tempos, as nossas vitórias e os nossos tropeços. Quando a gente se cuida e se aceita, as coisas fluem melhor. Então, bora fazer deste ano um tempinho especial pra gente, sem chibatada nas costas, com menos culpa, remorso ou autocomiseração. Foco no carinho e na autoaceitação. Vamos juntos nessa? Bom, essa é a minha dica pro ano novo. E claro, faça terapia. Estamos aqui prontos para falar com você. Mas agora é a vez da Psiconline, Rosana. E aí, Rô? Qual a sua dica para o ano novo? Muito bom, Raul. Excelente dica. Olá, queridos ouvintes. Sou a Psico.online, Rosana Ganda. E minha dica para esse ano novo é que você pense em estratégias para estabelecer metas realistas e saudáveis, focando sempre no seu autocuidado, no seu desenvolvimento pessoal, evitando as comparações, pois devemos sempre lembrar que a vida do outro é diferente da nossa, o processo do outro é diferente do nosso. Então foque no seu processo e, se necessário, busque a ajuda de um profissional onde é tão importante e necessário na nossa vida. E você, Alex, qual a dica que você deixa para nossos ouvintes nesse ano que se inicia? Que legal a sua dica, Rosaína. Gostei muito dela. E aproveitando também um pouquinho da dica do Raul sobre aceitação e da dica da Rosaína sobre metas realistas, eu queria falar um pouquinho sobre você curtir o seu processo, curtir o seu tempo, curtir cada fase, né? É claro que é importante manter em mente onde você quer chegar, ter essa noção de compreensão sobre as suas próprias potencialidades e também os seus limites, amores e sabores de ser quem você é, mas é importante também ter essa compreensão de que cada momento ele agrega, cada momento pode agregar para você, independente que seja um momento muito difícil, doloroso, ou um momento também muito festivo e alegre. Porque essas experiências, elas acabam compondo quem nós somos, né? Podemos ter sim uma noção de onde queremos chegar, mas o percurso também enriquece todo esse processo, né? Então, cada momento, cada passo, cada situação tende a enriquecer muito, além de poder, né, te permitir um vocabulário experiencial muito mais vasto. Então, nesse novo ano, o que eu posso dizer é isso: tenha certeza,
tenha essa direção, essa orientação de poder curtir cada momento, ter paciência, né? Aprender com cada processo, extrair o que você puder de cada experiência, porque com certeza isso vai agregar na sua vida. Bom, um grande abraço, feliz ano novo, e agora a gente vai ficar aqui com a dica da Jocelene, tá certo, gente? E aí, Jocelene, o que você tem para dizer pra gente? Opa, obrigada, Alex. Obrigada, colegas do Psico.online. Eu sou a Jocelene Alves, e eu trago aqui para essa reflexão como a gente pode começar a pensar também na nossa relação com o outro, pegando cada um desses pontos que os nossos colegas estão falando. Quando a gente fala do outro, são as pessoas que a gente se relaciona, nossa rede de apoio, nossas infinitas redes dentro e fora, né, do social, e como a gente se interrelaciona com elas. Muitas vezes na psicoterapia, a gente fala muito de como a gente se sentiu em relação ao outro. E agora, nessas festas de fim de ano, fica cada vez mais inevitável, muitas vezes, a gente estar em social. Estar em determinados núcleos familiares ou outros núcleos sociais, de empresa, trabalho, amigos distantes. E às vezes a gente tem que lidar com pessoas ou situações que muitas vezes não nos são muito agradáveis. Mas, né, a gente tem que dar um jeitinho de muitas vezes dar uma segurada ou conseguir contornar uma situação de modo mais diplomático. E aí a gente leva aquilo para terapia e consegue trabalhar em cima. Então, na verdade, é um misto de reflexão e estratégia sobre como lidar com o outro, né? Iraína, e você? O que você tem a dizer um pouquinho pra gente? Olá, Jo, colegas Psico.online, queridos ouvintes. Hoje eu venho aqui compartilhar uma dica com vocês. As festas de fim de ano vão se aproximando e cada vez que isso acontece, a gente também já entra num novo formato de funcionamento. Então a gente já começa a planejar novas possibilidades para o próximo ano, já começa a pensar nos hobbies ou atividades que a gente quer incluir na nossa rotina, na nossa mudança de rotina. Então, a partir desse novo movimento, a gente já começa a pensar nas novas possibilidades de existência. E aí a minha dica para você é: que tal a gente potencializar os nossos recursos pessoais que já possuímos? Para que a gente possa ter efetividade nesse processo de mudança de início de ano, é extremamente importante que a gente, se conheça um pouco mais, que a gente tenha mais repertório pessoal. E para que a gente possa fazer isso, é importante que a gente já olhe para as nossas habilidades adquiridas no decorrer do ano. Então minha dica para você é: tenha um tempo com você, se conheça, potencialize o que você já tem, porque você já é importante, você já tem muito, você já é muito. E aí, Jaque, o que você tem para nos dizer? Olá, ouvintes! Olá, colegas do Psico.online. Mira, muito obrigada. Parece que os colegas do Psico.online estão com um pensamento muito parecido, voltado para o olhar para si. O autocuidado, o autoconhecimento, a autoaceitação. E minha dica não vai fugir muito disso, não. Eu percebo que nessa época, as pessoas vão vivendo meio que no piloto automático. São muitos afazeres, muitos compromissos, né? Parece que aí existe sim, pelo menos de uma forma coletiva, existe uma necessidade de terminar algumas coisas, e isso faz com que às vezes as pessoas não percebam o que estão fazendo, como estão fazendo. Então a minha dica é mais consciência, tomar consciência do seu processo, tomar consciência de como você está se comportando, do que você está falando, né? E aí verificar se os seus comportamentos estão de acordo com o que você planejou, com o que você está trabalhando num processo terapêutico ou a necessidade de um processo terapêutico. A minha dica é essa: fazer as coisas com mais consciência, com mais atenção, com mais cuidado, para prestar mais atenção em si, tá bom? Agora eu quero ouvir a dica da psicóloga Priscila Alvarenga. Fala aí, P, qual é a dica que você tem pra gente? Oi, Jaque, obrigada. Oi, galera do Psico.online, oi, ouvintes. Eu acho que as minhas dicas também são na questão do autocuidado, né? Porque quando a gente cuida de nós acabamos cuidando do coletivo, seja consciente ou inconsciente. Enfim, estamos num momento muito conturbado, né? Essa fase de final de ano, começo de ano, vem geralmente alguns pesos de metas não realizadas ou de sensação de que não cumpriu o que gostaria. Então a minha dica é:
planejar metas mais reais, trazer metas mais fáceis de serem atingidas, meio que começar a caminhar um passinho na frente do outro, não querer sair correndo. Então, parar também para respirar e vivenciar, desfrutar, sentir o presente. Porque geralmente nessa época do ano nós estamos ou numa correria muito maluca, por conta que esse período é um período muito corrido mesmo, por diversos motivos, ou então pensando só no futuro, o que vai ser. E ok, temos sim que planejar, é importante, quem gosta, né? É importante fazer isso. Quem não gosta também, tá aí uma outra dica para tentar fazer diferente. Mas o planejamento, ele ajuda a estruturar aonde nós queremos chegar. Mas nós não podemos esquecer de viver o presente, né? Respirar, vivenciar, agradecer o que for, que se sentir na vontade de agradecer ou de talvez reconhecer que poderia ter sido feito melhor, dar o seu melhor. Acredito que essas sejam dicas que podem fazer a diferença. Até mais, pessoal. Um bom ano e que cada um consiga viver o seu presente. Eu acho que isso é muito importante. E você, Cristiane Liro? O que você acha? Diz pra gente, Cris, quais são as suas dicas ou a sua dica? Beijinhos, até mais. Olá a todos, nossa Persília, com certeza essa dica fará muita diferença. Bom, a minha dica para o próximo ano é termos mais responsabilidade afetiva. A responsabilidade afetiva é quando a gente se responsabiliza pelos sentimentos e pelas expectativas que criamos nas outras pessoas, né? Independente se é uma relação amorosa. Basicamente tem a ver com respeito pelo próximo e empatia, que nada mais é do que a capacidade de se colocar no lugar do outro. Cris, como faço para ter mais responsabilidade afetiva? É simples, basta não fazer com o outro o que não gostaria que fizessem com você e tentar se colocar no lugar da outra pessoa. Se você não consegue fazer isso, converse, pergunte como a pessoa se sente e eu tenho certeza que vocês irão se surpreender com as respostas, tá? Então é isso, pessoal. Essas foram as dicas dos psicólogos e psicólogas do Psico Online para o novo ano, que eu acho que valem para o começo, meio e final. Eu e todos os psicólogos do Psico Online desejamos a você que está nos ouvindo um excelente novo ano e fiquem ligados para os próximos episódios. Até lá!